Desde a Revolução Industrial, ainda no século XVIII, assistimos a um processo crescente de urbanização. No Brasil, entre as décadas de 70 e 70 do século XX, como consequência do processo de industrialização e modernização da agricultura, a população passou a ser predominantemente urbana. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi fundada em 1599. Desde a sua fundação, a cidade vem crescendo e se urbanizando. Em Natal, onde está situada a fração territorial objeto desse estudo, o processo de urbanização deu-se a partir de 1530, no contexto das capitanias hereditárias. Em 1597, foi projetada a Fortaleza dos Reis Magos, cuja conclusão da edificação proporcionou a formação de um povoado ao seu redor. Apesar do crescimento lento nos primeiros 100 anos, no final do século XIX, a cidade possuía 16 mil habitantes. Na década de 20, a cidade passou por grande intervenção urbana que levou em consideração a sistematização do crescimento urbano, fundamentada em questões de saúde pública, como o saneamento. O crescimento urbano da cidade, que delineou os primeiros traços do desenho atual, foi impulsionado a partir das primeiras décadas do século XX, devido à sua localização geográfica privilegiada, que serviu de ponto estratégico durante a Segunda Grande Guerra. Natal se desenvolveu em ritmo acelerado. Natal possui uma extensão territorial de aproximadamente 168 km² e uma população estimada em 853.928 habitantes, segundo os dados do IBGE em 2013. Atualmente, a cidade está dividida em 4 regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste. Dentro da zona administrativa Sul se encontra o bairro de Nova Descoberta. Tal qual os demais bairros da zona, até a década de 40 do século passado, era uma área erma e inabitada. O surgimento do bairro insere-se no contexto da Segunda Grande Guerra. Segundo o senhor Luiz Ferreira da Silva, conhecido como Luiz Timbu, os tanques que cruzavam a cidade em direção à Ponta Negra passavam por ali destruindo lavoura e derrubando cercas, o que facilitara a invasão da área. O terreno que corresponde à área do bairro, que foi conhecido como Coreia dos Índios, pertencia à viúva Amélia Machado, quando nos anos 50 foi invadido por famílias vindas do interior fugidas da seca. Só em 1993, através da aprovação da Lei nº 4.328 de 93, Nova Descoberta passou a ser oficialmente um bairro. Para a análise da fração urbana, consideramos ainda os conceitos de Lamas a respeito das dimensões e escalas do território nos seus diferentes níveis. Preconiza o autor que a escala do bairro refere-se à dimensão urbana, e nela está contida a dimensão setorial, relativa à escala da rua. Partindo da maior dimensão para a menor e seguindo a classificação de Hamid-Shirvani, na qual compõem os elementos urbanos o uso do solo, tipos de malhas, forma e volumetria do espaço construído, o sistema viário, espaços públicos, circulação de pedestres, atividades de apoio e mobiliário urbano. Nova Descoberta tem como bairros lindeiros Tirol ao norte, Lagoa Nova a sul e leste, e nas demais áreas limita-se ao Parque das Dunas. Com área de 158,82 hectares, é o menor bairro da região administrativa sul. Para que a cidade cresça de forma ordenada e saudável, respeitando as diversas escalas que ela abriga, é essencial o estudo da área e a concretização de um bom desenho urbano. Nesse sentido, Del Rio conceitua o desenho urbano como campo disciplinar que trata a dimensão físico-ambiental da cidade, enquanto conjunto de sistemas físicos e espaciais e sistemas de atividades que interagem com a população através de suas vivências, percepções e ações cotidianas. Os elementos essenciais que compõem a morfologia e o desenho urbano são instrumentos indispensáveis para a elaboração de estudos, como o relatório de impacto de vizinhança e o relatório de impacto no trânsito urbano. Esses documentos são inerentes a um bom planejamento urbano. Identificamos no estudo de uso do solo que o bairro é predominantemente residencial, com área de comércio concentrada na rua de Djalma Maranhão. A população residente, que em 2013 contava com 12.371 habitantes, vem caindo sensivelmente desde 2000, somado à presença de algumas unidades mistas de comércio informal, combinados com o uso residencial, nos leva a inferir que o bairro está paulatinamente migrando de uso residencial para comercial. De acordo com o zoneamento imposto pelo plano diretor,
o bairro de Nova Descoberta se encontra uma área adensável e o seu gabarito máximo é de 15 metros. Além disso, o bairro abriga uma área especial de interesse social, que são áreas que configuram a partir da dimensão socioeconômica e cultural da população, com renda familiar predominante de até 3 salários mínimos. Essas características nos levam a entender melhor o estudo de volumetria, que mostra predominância nas edificações com apenas um pavimento, seguido pelas edificações de 2 pavimentos, 3 pavimentos, de 4 a 6 pavimentos e de 7 a 9 pavimentos, sendo verificado, porém, que não existem edificações com 10 pavimentos ou mais. De hierarquia viária, podendo verificar que se tem 2 vias estruturais ou arteriais de articulação, com maior fluxo de veículos, compostos pelas avenidas Bernardo Vieira e Antônio Basílio. Identificamos também as vias coletoras, compostas pelas avenidas Xavier da Silveira, Brigadeiro Gomes Ribeiro, Rua da Saudade, Amintas Barros e Avenida Norton Chaves. As demais ruas são definidas como locais. Porém, é válido lembrar que a Rua de Djalma Maranhão é uma rua local, porém de grande fluxo de veículos. O fluxo de automóveis foi bastante intenso nas ruas de Djalma Maranhão e na Rua da Saudade, quando comparado às outras vias. Os fluxos de motos, ônibus, caminhões apresentam o mesmo padrão. Apesar de esperarmos um grande fluxo de pedestres na Rua de Djalma Maranhão, devido ao seu caráter comercial, os maiores fluxos para pedestres foram registrados na Rua de Nato Maris Neto e Avenida Amintas Barros. Durante todo o período de contagem, um número muito baixo de ciclistas foi registrado, sendo que o maior número de bicicletas foi contabilizado na Rua de Nato Maris. A malha urbana no bairro de Nova Descoberta é composta por diferentes tipos de traçados viários. Verificamos que algumas das vias correspondem ao traçado reticulado irregular, já que suas linhas são retilíneas, porém não fazem encontros perpendiculares, ou seja, de 90 graus. Porém, em outras partes do bairro, pode-se encontrar o traçado reticulado ortogonal. Ainda observamos vias que podem ser classificadas como lineares abertas, lineares fechadas com praça central, vias lineares semi-fechadas e, finalmente, também registramos a presença da malha linear fechada. Mobiliário urbano define-se como conjunto de objetos presentes nas vias públicas. O termo é utilizado para identificar objetos que ocupem o espaço público. Alguns desses mobiliários surgem no meio urbano com a intenção de embelezar o local, como, por exemplo, as esculturas e os painéis artísticos. A partir do aspecto funcional, estabelecemos algumas categorias, identificando os objetos ora como elemento, ora como mobiliário. Aqui vão alguns exemplos. Elemento decorativo, monumentos e painéis de prédio. Mobiliário de serviço, telefones públicos, latas de lixos e paradas de ônibus. Mobiliário de lazer, academia ao ar livre, ciclofaixas e jogos de mesa. Mobiliário de comercialização, bancas de jornais e quiosques. Mobiliários de sinalização, placas informativas e placas de trânsito. Criado sob o conceito de dar benefício à população, o mobiliário urbano compõe-se de equipamentos sem publicidade e com serviço direto para a população. O entorno da nossa área de estudo dispõe de 27 postes de iluminação pública, porém, algumas ruas não contêm iluminação suficiente. Há 6 faixas de pedestres, uma parada de ônibus e um hidrante. Contém também uma academia ao ar livre e um monumento religioso. Felipe, há quanto tempo você mora aqui e quais foram as mudanças que você notou ao decorrer desse tempo? Então, eu moro aqui há 29 anos e eu só tive realmente mudanças no bairro nos últimos 2 anos. Que foi a questão da iluminação, que melhorou bastante. A questão da segurança, que tem ruas que são monitoradas agora.
e tem policiais 24 horas. E tem agora a área de lazer, que tem aquelas academias de praça pública, que eu não sei como fala, academia de Sim, academia aberta. Existe alguma coisa, você sente falta de alguma coisa no bairro? No momento não. Eu sinto falta de ter mais ruas asfaltadas, isso é um problema. Nova Descoberta ainda é um bairro que tem bem pouco asfalto. Felipe, em relação às praças daqui da região, você costuma frequentar? Como que elas são? Fala um pouquinho delas aí. Então, tem 2 praças, elas são bem completas, tem parquinho, tem quadra, mas elas são super mal frequentadas, inclusive tem pontos de drogas. E eu não costumo frequentar as praças não. Após o estudo com o levantamento de dados, podemos nos certificar dos pontos mais relevantes para o bairro estudado. Sugerimos algumas melhorias que ajudariam no dia a dia dos moradores. Faixa de pedestre com elevação, embora a velocidade média dos veículos que por ali circulam seja baixa, o fluxo é bastante intenso, somando as características identificadas no bairro acerca do fluxo de pedestres, especialmente na rua de Jama Maranhão, impõe-se tal medida. O nivelamento das calçadas e a adição de piso tátil facilitaria muito para quem é cadeirante, e a falta de calçamento em determinadas ruas limita ir e vir de quem depende de uma cadeira de rodas para se locomover. O mobiliário precário facilita o acúmulo de lixo. Para a valorização das áreas de uso público, deve ser feita a instalação de mobiliário urbano mais convidativo ao uso. Outro ponto bem evidente é que, embora seja rodeado por um cinturão verde, o Parque das Dunas, algumas áreas do bairro carecem de vegetação. A maior parte das árvores ficam localizadas nos canteiros centrais e acabam não beneficiando o passeio dos pedestres. Para que a cidade seja um ambiente mais agradável, não é necessário só um bom planejamento, também é necessário respeito mútuo entre seus usuários. Só tem véia no forró da Coreia. 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 Barco perdido bem carregado, eu tinha chegado em Natal. Muito mal eu sabia onde era o